O Espírito Santo é a fonte de vida para todo cristão. Sua presença inicia uma transformação profunda, chamada na Bíblia de novo nascimento. Esse renascimento é mais do que uma metáfora. É uma mudança real que impacta o coração, a mente e o espírito. Antes de receber o Espírito Santo, muitas pessoas sentem-se desconectadas, vivendo de acordo com suas próprias forças e buscando respostas que parecem sempre fora de alcance. No entanto, quando o Espírito Santo entra em suas vidas, elas experimentam uma renovação que começa de dentro para fora. É como se uma nova perspectiva de vida fosse dada, juntamente com forças para seguir um caminho alinhado com os planos de Deus. Jesus descreveu esse processo quando falou a Nicodemos, dizendo: "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." João 3:3. Esse renascimento ocorre através do Espírito Santo, que nos transforma ao nos unir a Cristo. Ele traz vida ao que antes estava morto espiritualmente. Imagine alguém que andava por um deserto árido, cansado e sem esperança. Quando o Espírito Santo entra, é como se essa pessoa encontrasse um oásis. Ele preenche os espaços vazios com significado, propósito e um senso renovado de direção. Mas como acontece essa renovação? Ela começa quando aceitamos Cristo como nosso Salvador e permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior. É nesse momento que ele remove os fardos do pecado, traz paz e nos enche de alegria. A partir daí, passamos a enxergar a vida de forma diferente, com um coração grato e um desejo ardente de agradar a Deus. Um exemplo prático dessa transformação pode ser visto na vida de Paulo. Antes de seu encontro com Cristo, ele perseguia os cristãos, vivendo de acordo com seu próprio entendimento. Mas, ao ser tocado pelo Espírito Santo, sua vida mudou completamente. Ele deixou para trás seu velho caminho e tornou-se um dos maiores propagadores do Evangelho. A renovação espiritual é o primeiro passo para uma vida cheia do Espírito. Ela não apenas transforma quem somos, mas também nos dá um propósito maior. Agora, o cristão não vive mais para si mesmo, mas para glorificar a Deus em tudo o que faz. Você já experimentou essa renovação? Se sim, lembre-se de que é apenas o começo de uma jornada incrível. Se ainda não, este é o momento perfeito para abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo transforme sua vida. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, uma das mudanças mais marcantes é a coragem para testemunhar a fé. Esse novo vigor não surge por acaso. Ele é resultado direto da presença do Espírito, que transforma a timidez em ousadia e o medo em confiança. No livro de Atos, vemos essa transformação claramente na vida dos discípulos. Antes de receberem o Espírito Santo, eles estavam escondidos, temerosos e inseguros. No entanto, no dia de Pentecostes, tudo mudou. Ao serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar com ousadia, mesmo diante de ameaças e perseguições. Pedro, que antes havia negado Jesus 3 vezes, levantou-se diante de uma multidão e proclamou a mensagem do Evangelho, levando milhares de pessoas à fé. Essa coragem sobrenatural é uma das maiores evidências da atuação do Espírito Santo. Ele nos capacita a compartilhar a verdade de Cristo, não porque confiamos em nossas próprias habilidades, mas porque somos fortalecidos pelo poder divino. Testemunhar a fé não é apenas falar sobre ela, é também vivê-la de maneira autêntica. A presença do Espírito Santo em nós gera um impacto que vai além das palavras. Nosso comportamento, nossas escolhas e nossa postura diante das adversidades tornam-se um testemunho vivo do amor e do poder de Deus. Imagine uma chama que se acende dentro de você. Essa chama é alimentada pelo Espírito Santo e ilumina não apenas o seu caminho, mas também o daqueles que estão ao seu redor. Quando permitimos que essa luz brilhe, ela atrai outros para a fonte de nossa esperança, Jesus Cristo.
Muitas vezes, o medo de rejeição ou o sentimento de inadequação nos impede de compartilhar nossa fé. No entanto, o Espírito Santo nos lembra que não estamos sozinhos nessa missão. Ele nos dá as palavras certas, nos guia nas situações e trabalha nos corações das pessoas que ouvirem a mensagem. Não é sobre nós, mas sobre o poder de Deus agindo através de nós. É importante lembrar que testemunhar a fé não significa saber tudo ou ter todas as respostas. Significa estar disposto a compartilhar o que Deus fez em sua vida e confiar que o Espírito Santo fará o restante. Mesmo nos momentos de incerteza, Ele está presente, capacitando-nos e abrindo portas. Talvez você se pergunte, e se eu não tiver coragem suficiente? Saiba que é normal sentir medo. Os discípulos também sentiram, mas a diferença é que eles escolheram confiar no Espírito Santo, permitindo que Ele os conduzisse. Essa confiança transformou homens simples em instrumentos poderosos de Deus. Hoje, o mesmo Espírito que capacitou os discípulos está disponível para você. Ele deseja usar sua vida para impactar outras pessoas e espalhar a mensagem de amor e redenção. Tudo o que ele precisa é de um coração disposto e uma fé sincera. Testemunhar a fé é um chamado de todos os cristãos. Não importa onde você esteja ou qual seja a sua realidade, Deus pode usar você para fazer a diferença. Seja através de palavras, ações ou até mesmo de sua própria transformação, o Espírito Santo quer trabalhar em sua vida para levar esperança aos outros. Uma das marcas mais profundas da presença do Espírito Santo na vida de um cristão é a manifestação do fruto do Espírito. Esse fruto não é apenas um comportamento externo, ele reflete uma transformação interna que molda o caráter e direciona nossas ações. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, 23 como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não surgem de nosso esforço humano, mas são resultado direto da obra do Espírito em nós. O amor, por exemplo, é o fundamento de todas as outras manifestações do fruto. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a amar de forma genuína, sem esperar nada em troca. Esse amor transcende sentimentos momentâneos e se torna uma decisão de agir com compaixão e bondade, mesmo em situações difíceis. A alegria que o Espírito Santo traz não depende das circunstâncias externas. Ela é uma alegria que vem de saber que somos filhos de Deus e que temos uma esperança eterna. Essa alegria nos sustenta em meio aos desafios e nos dá força para continuar caminhando. A paz é outra evidência poderosa da atuação do Espírito Santo. Em um mundo cheio de incertezas, o Espírito nos dá uma paz que excede todo entendimento. Essa paz não significa ausência de problemas, mas uma confiança inabalável de que Deus está no controle, independentemente da situação. A paciência ou longanimidade nos capacita a esperar com confiança e calma, mesmo quando enfrentamos atrasos, ofensas ou situações difíceis. Ela nos ensina a confiar no tempo de Deus e a agir com sabedoria. A benignidade e a bondade são atitudes que refletem o caráter de Cristo em nossas interações com os outros. Elas nos levam a agir com generosidade, empatia e um desejo sincero de ajudar. A fidelidade, por sua vez, nos torna comprometidos e confiáveis. Ela nos ajuda a permanecer firmes em nossos relacionamentos, em nosso chamado e em nossa caminhada com Deus. A mansidão não deve ser confundida com fraqueza. É, na verdade, uma força controlada. O Espírito Santo nos ensina a responder com calma e humildade, mesmo quando enfrentamos críticas ou injustiças. Por fim, o domínio próprio nos ajuda a resistir às tentações e a viver de forma disciplinada. Ele nos dá força para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus.
Quando o fruto do Espírito se manifesta em nossas vidas, ele impacta não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. Outros começam a perceber algo diferente em nós, algo que reflete o caráter de Cristo. No entanto, é importante lembrar que o fruto do Espírito é um processo. Assim como uma árvore leva tempo para produzir frutos, o crescimento espiritual também requer paciência e perseverança. O Espírito Santo está constantemente trabalhando em nós, moldando-nos e nos transformando à medida que permanecemos em comunhão com Deus. Como podemos cultivar o fruto do Espírito? A resposta está em permanecer conectados ao Espírito Santo. Isso significa dedicar tempo à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com outros cristãos. Assim como uma planta precisa de luz e água para crescer, precisamos da presença do Espírito para amadurecer espiritualmente. Ao permitir que o Espírito Santo opere em nossa vida, veremos uma mudança real e duradoura. O fruto do Espírito é a evidência de que Deus está trabalhando em nós, e essa transformação não apenas nos beneficia, mas também glorifica a Deus e atrai outras pessoas para o seu reino. Uma das dádivas mais preciosas que o Espírito Santo nos concede é a direção e a sabedoria para tomar decisões. Em um mundo cheio de escolhas e caminhos incertos, ter o Espírito Santo como guia é uma bênção inestimável. Ele nos conduz com clareza, ajudando-nos a discernir o que é melhor e alinhado com a vontade de Deus. Antes de recebermos o Espírito Santo, muitas de nossas decisões são baseadas em impulsos, emoções ou opiniões alheias. No entanto, quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá um novo nível de entendimento e discernimento. Como Jesus prometeu em João 16:13, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Essa verdade é o caminho que Deus deseja que sigamos. O Espírito Santo atua de várias maneiras para nos dar direção. Ele pode falar conosco por meio da leitura da Bíblia, que é a fonte primária de sabedoria divina. Muitas vezes, enquanto lemos as Escrituras, um versículo específico pode se destacar, trazendo clareza para uma situação em que precisamos de orientação. Ele também pode nos guiar através de orações, colocando em nosso coração uma paz inexplicável em relação a uma decisão ou, às vezes, uma inquietação que nos alerta para evitar determinado caminho. Outra maneira pela qual o Espírito Santo nos orienta é por meio de circunstâncias. Portas podem se abrir ou fechar de maneira inesperada, e com o discernimento que ele nos dá, podemos reconhecer esses sinais como direcionamento divino. Além disso, ele frequentemente usa pessoas, amigos, conselheiros espirituais ou até mesmo desconhecidos para compartilhar palavras de sabedoria que confirmam o que ele já colocou em nosso coração. Uma das histórias mais impactantes sobre a direção do Espírito Santo é encontrada em Atos 8, quando Filipe foi guiado a se aproximar da carruagem de um eunuco etíope. Por meio dessa orientação, Filipe pôde compartilhar o Evangelho, resultando na conversão e no batismo do eunuco. Essa história nos mostra que quando seguimos a direção do Espírito Santo, não apenas tomamos decisões sábias, mas também cumprimos os propósitos divinos para a nossa vida. No entanto, seguir a direção do Espírito Santo exige sensibilidade e disposição para ouvir. Muitas vezes, o ruído do mundo pode dificultar nossa capacidade de discernir sua voz. Por isso, é essencial cultivarmos uma vida de oração e comunhão com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais clara se torna sua orientação. Uma característica marcante da sabedoria, que vem do Espírito Santo, é que ela está sempre alinhada com a vontade de Deus. Ele nunca nos guiará a algo que contradiga as Escrituras ou os princípios divinos. Por isso, é importante conhecer a palavra de Deus, pois ela funciona como um filtro para discernirmos a origem de nossas ideias e decisões. Outro aspecto importante é a paciência.
Nem sempre o Espírito Santo nos dá uma resposta imediata. Às vezes, ele nos chama a esperar, a confiar em seu tempo e a descansar na certeza de que ele está trabalhando nos bastidores. Esse período de espera pode ser desafiador, mas também é uma oportunidade para crescer em fé e dependência de Deus. Quando seguimos a direção do Espírito Santo, experimentamos paz, mesmo nas decisões mais difíceis. Essa paz é um testemunho de que estamos no caminho certo, pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Além disso, essa orientação nos livra de arrependimentos e consequências desastrosas, pois cada passo é guiado pela sabedoria divina. Permita que o Espírito Santo seja seu conselheiro em todas as áreas da sua vida. Antes de tomar qualquer decisão importante, busque sua orientação em oração. Confie que Ele é fiel para guiá-lo, seja através da palavra, da oração, de circunstâncias ou de outras pessoas. Ele deseja conduzir você em um caminho seguro, repleto de propósito e alinhado com a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, ele traz consigo o poder necessário para vencer o pecado. Antes de sua presença, muitas pessoas vivem presas em padrões de comportamento que as afastam de Deus, lutando contra tentações e fraquezas que parecem impossíveis de superar. Contudo, o Espírito Santo nos liberta dessa escravidão e nos capacita a viver de maneira santa. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:13, afirma: "Se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito mortificarem os atos do corpo, viverão." Essa passagem deixa claro que, embora o pecado seja uma realidade na vida humana, o Espírito Santo nos dá poder para vencê-lo. Ele não apenas nos fortalece para resistir às tentações, mas também nos transforma, mudando nossos desejos e inclinando nosso coração para o que é puro e agradável a Deus. A luta contra o pecado não é algo que podemos vencer sozinhos. Muitas vezes, tentamos superar nossas fraquezas com força de vontade, mas logo descobrimos que isso não é suficiente. É nesse momento que o Espírito Santo age, nos lembrando de que a vitória não depende de nós, mas do poder de Deus que opera em nós. Ele nos capacita a dizer não às coisas que desagradam a Deus e a buscar aquilo que nos aproxima dele. Uma das maneiras mais práticas pelas quais o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado é através da convicção. Ele nos mostra o erro, não para nos condenar, mas para nos conduzir ao arrependimento. Essa convicção é acompanhada de graça, que nos motiva a mudar e a depender de Deus para permanecer no caminho certo. Além disso, o Espírito Santo nos dá discernimento para reconhecer as armadilhas do pecado antes que caiamos nelas. Ele nos alerta sobre situações que podem nos levar a pecar e nos dá sabedoria para evitá-las. Isso é especialmente importante em um mundo onde tantas tentações estão presentes em nossa rotina diária. Outra forma de vitória que o Espírito Santo nos oferece é a renovação da mente. Como Paulo escreve em Romanos 12:2, somos transformados pela renovação do nosso entendimento. O Espírito Santo trabalha em nossos pensamentos, substituindo mentiras e padrões destrutivos por verdades que nos edificam. Ele nos lembra da palavra de Deus e nos ensina a usá-la como uma arma contra o pecado. Um exemplo claro dessa transformação está na vida de muitos cristãos que, antes de conhecerem a Cristo, estavam presos a vícios, mágoas ou comportamentos autodestrutivos. Após receberem o Espírito Santo, eles experimentaram uma libertação genuína, não porque eram fortes o suficiente, mas porque o poder de Deus agiu neles de forma sobrenatural. Essa vitória, porém, não significa que nunca mais enfrentaremos tentações ou falharemos. Ainda somos humanos e estamos em um processo de santificação.
Mas mesmo quando falhamos, o Espírito Santo está lá para nos levantar, nos restaurar e nos lembrar de que não somos definidos por nossos erros. Ele nos guia de volta ao caminho da justiça e nos fortalece para continuar lutando. É importante destacar que essa vitória não é apenas individual. Quando vencemos o pecado, nosso testemunho inspira outros a buscarem o mesmo poder transformador do Espírito Santo. Nossa vida se torna um reflexo da graça de Deus, e nosso exemplo pode levar outras pessoas a experimentarem a mesma libertação. Se você está enfrentando uma luta contra o pecado, saiba que o Espírito Santo está ao seu lado, pronto para ajudá-lo. Dependa dele, busque sua força em oração e medite na palavra de Deus. A vitória já foi conquistada por Jesus na cruz, e o Espírito Santo é a garantia de que você pode vivê-la diariamente. Um dos maiores privilégios que o Espírito Santo nos concede é a comunhão íntima com Deus. Ele nos conecta ao Pai de uma maneira profunda, permitindo-nos experimentar um relacionamento que vai além da religião e se transforma em uma verdadeira amizade espiritual. Essa conexão é o fundamento de uma vida cristã plena e significativa. Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, prometeu que ele seria o nosso consolador, ajudador e guia. Em João 14:26, ele declarou: "Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse." Isso mostra que o Espírito Santo é essencial para o crescimento e a intimidade espiritual. Ele nos ensina, nos lembra das palavras de Jesus e nos ajuda a compreender a profundidade do amor de Deus. A comunhão com Deus não é um evento isolado, é um estilo de vida. O Espírito Santo está presente em cada momento, pronto para nos ouvir e nos guiar. Quando dedicamos tempo à oração, ele nos ajuda a nos expressar, mesmo quando não sabemos o que dizer. Romanos 8:26 nos lembra: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Essa intimidade vai além das palavras. Às vezes, ela se manifesta no silêncio, um momento em que sentimos a presença de Deus de maneira tangível, sem a necessidade de explicações. É o Espírito Santo que nos permite experimentar essa paz, nos lembrando de que estamos seguros nos braços do Pai. Além disso, o Espírito Santo nos dá acesso à palavra de Deus de uma maneira única. Ele ilumina as Escrituras, trazendo à tona verdades que se aplicam diretamente à nossa vida. Muitas vezes, ao ler a Bíblia, podemos sentir que Deus está falando diretamente conosco. Esse é o trabalho do Espírito, que torna viva e eficaz a palavra escrita. A comunhão com Deus também fortalece nossa confiança em sua vontade. À medida que caminhamos com o Espírito Santo, aprendemos a confiar que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Essa confiança nos ajuda a enfrentar desafios com uma perspectiva celestial, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Outro aspecto importante dessa intimidade é a liberdade que o Espírito Santo traz. Em 2 Coríntios 3:17, Paulo declara: "Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade." Essa liberdade não é uma licença para fazer o que queremos, mas sim uma libertação das amarras do medo, da culpa e da condenação. É uma liberdade para viver em plenitude, sabendo que somos amados e aceitos por Deus. Cultivar essa comunhão exige esforço intencional. Assim como qualquer relacionamento, nossa conexão com Deus cresce à medida que investimos tempo e atenção. O Espírito Santo nos ajuda a priorizar a oração, a meditação na palavra e a adoração. Ele nos lembra da importância de nos afastarmos das distrações do mundo para nos concentrarmos naquilo que realmente importa. Essa intimidade também transforma nossos relacionamentos com outras pessoas. Quanto mais tempo passamos com Deus,
mais refletimos seu caráter em nossas interações. Nos tornamos mais pacientes, compassivos e dispostos a perdoar, porque aprendemos diretamente com aquele que é a fonte de todo amor. Se você deseja aprofundar sua comunhão com Deus, peça ao Espírito Santo que o guie. Dedique tempo para estar na presença de Deus, seja em oração, leitura da Bíblia ou simplesmente em silêncio. Permita que Ele ministre ao seu coração e renove sua mente. Essa intimidade transformará sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Uma das bênçãos mais extraordinárias que o Espírito Santo nos concede é a distribuição de dons espirituais. Esses dons não são apenas habilidades ou talentos. Eles são capacitações divinas dadas para edificar a igreja e cumprir o propósito de Deus na terra. Cada dom é único e tem um papel essencial no corpo de Cristo, mostrando que ninguém é insignificante no plano divino. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12, 4, 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Isso significa que todos os cristãos recebem pelo menos um dom espiritual. E o propósito principal desses dons é servir e beneficiar os outros. Entre os dons listados na Bíblia, encontramos alguns como a sabedoria, a fé, a cura, a profecia, o discernimento de espíritos, a palavra de conhecimento, o ensino e a administração. Esses dons não estão limitados a um único formato ou função. O Espírito Santo distribui conforme sua vontade e de acordo com as necessidades do reino de Deus. Uma das histórias mais impactantes sobre os dons espirituais está em Atos 2, quando no dia de Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Esse dom não apenas demonstrou o poder de Deus, mas também possibilitou que pessoas de diferentes nações ouvissem o Evangelho em sua própria língua. Esse evento não foi apenas um sinal extraordinário, mas também um lembrete de que os dons do Espírito sempre têm um propósito maior. Os dons espirituais não são concedidos para autopromoção ou para exaltar quem os possui. Pelo contrário, eles devem ser usados com humildade, reconhecendo que são uma expressão do poder de Deus e não do nosso mérito. Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios 13, dizendo que sem amor, os dons espirituais perdem seu valor. O amor é o alicerce sobre o qual todos os dons devem ser usados. Descobrir e utilizar nossos dons espirituais requer sensibilidade ao Espírito Santo. Muitas vezes, os dons começam a se manifestar à medida que nos colocamos à disposição para servir. Pode ser através de uma oração, um ato de encorajamento, ou uma oportunidade de liderar ou ensinar. À medida que nos tornamos disponíveis, o Espírito Santo nos guia e nos capacita. Outro aspecto importante é o trabalho em equipe no corpo de Cristo. Assim como o corpo humano tem diferentes membros, cada um com uma função específica, o mesmo acontece na igreja. Os dons espirituais são variados e complementares, e sua eficácia aumenta quando trabalhamos juntos. Ninguém é autossuficiente no reino de Deus. Dependemos uns dos outros para cumprir o propósito maior. Além disso, os dons espirituais não são estáticos. O Espírito Santo pode nos conceder novos dons ou intensificar os que já possuímos, dependendo das necessidades do momento. É importante manter um coração aberto e disposto, buscando sempre servir de maneira que glorifique a Deus. Se você ainda não identificou seus dons espirituais, comece orando e pedindo ao Espírito Santo que revele quais são eles. Converse com líderes espirituais ou irmãos na fé que possam ajudá-lo a reconhecer áreas onde você já está sendo usado por Deus.
Lembre-se de que os dons espirituais não são para nossa glória, mas para edificar a igreja e atrair mais pessoas para o reino de Deus. Ao usar seus dons, confie que o Espírito Santo o capacitará em cada passo. Ele está com você, guiando-o e fortalecendo-o para cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Que sua vida seja um instrumento nas mãos de Deus, refletindo sua graça e poder através dos dons que Ele lhe confiou. Vimos como o Espírito Santo transforma nossas vidas de maneira profunda e poderosa. Desde o novo nascimento até a capacitação para vencer o pecado e usar os dons espirituais, o Espírito Santo é a manifestação do amor de Deus agindo em nós. Mas para que tudo isso se torne uma realidade em sua vida, é necessário um passo fundamental: render-se ao Senhor de todo o coração. Se você ainda não entregou sua vida a Deus, este é o momento. Não há nada mais precioso do que viver em comunhão com Ele, sendo guiado pelo Espírito Santo e experimentando seu amor e propósito. Render-se a Deus não é perder, mas ganhar. É encontrar a paz, a alegria e a esperança que somente Ele pode oferecer. Abra seu coração, confesse seus pecados e permita que o Espírito Santo entre e transforme cada área da sua vida. Eu o convido agora a fazer uma oração simples, mas sincera. Senhor, eu me rendo completamente a Ti. Peço que perdoes os meus pecados e transforme minha vida pelo poder do Teu Espírito Santo. Guia-me nos Teus caminhos e capacita-me a viver de acordo com a Tua vontade. Eu Te entrego meu coração e declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que Deus ouviu e está com você. Este é o início de uma jornada maravilhosa com Ele. Por fim, convido você a se inscrever no canal Caminho da Fé. Aqui você encontrará mensagens que fortalecerão sua fé, reflexões que iluminarão seu caminho e ensinamentos que o ajudarão a crescer espiritualmente. Junte-se a nós nessa caminhada de fé e vamos crescer juntos na presença de Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Inscreva-se no Caminho da Fé agora mesmo.